Oi, pessoal. Então, vamos quase encerrar aí a nosso C4, né? Faltam pouquíssimos conteúdos, mas esses conteúdos que faltam, eles são importantíssimos, principalmente a parte de entrevista, tá? Então, gostaria que vocês se atentassem bastante a esse conteúdo. E eu vou falar também um pouquinho sobre os testes que a gente pode. Então, para falar sobre os testes, essa já é são 3 imagens aí bastante ilustrativas. O que traz essas imagens, né? A gente pode ter testes de conhecimento, de desempenho e testes psicológicos e não psicológicos. Vou falar um pouquinho mais sobre cada um deles. O teste de conhecimento, ele vai avaliar o grau de conhecimento e habilidade do candidato adquiridos através do estudo ou da prática. Então, vamos pensar. A gente vai contratar uma pessoa para ser técnico em administração e ele vai fazer a folha de pagamento da empresa. Eu posso fazer uma prova escrita, pode ser algo oral também, e para eu avaliar se essa pessoa sabe fazer aquilo ou não, tá? Porque falar que a gente sabe fazer é fácil. Muitas vezes eu preciso comprovar isso para ver se eu vou acertar na minha escolha. Essa provinha, ela, como eu disse, pode ser oral, então eu posso perguntar verbalmente algo que seja mais simples para ver se ela consegue me responder. Pode ser uma prova escrita, e nessa prova eu posso pedir para que a pessoa discorra sobre todas as questões, então não é aquela prova com alternativa. Ou pode ser com alternativa também, verdadeiro ou falso, enfim, a maneira que vocês quiserem. A gente que vai criar essa provinha. Vocês precisam avaliar qual a melhor forma de vocês validarem esse conhecimento. Por que validar? Uma prova de alternativa ou de verdadeiro e falso, a pessoa pode ser sortuda. Ela pode colocar as alternativas corretas sem saber aquele conhecimento mesmo, né? E a dissertativa, ela já vai escrever mais, eu vou conseguir entender o nível de conhecimento que ela tem a respeito de determinado assunto. Mas muitas vezes a pessoa fica super nervosa na escrita e aí ela não consegue escrever nada. Eu posso fazer então essas mesmas perguntas de forma oral, né? Então isso vai muito da análise que vocês vão fazer do candidato, tá? Quando eu for fazer essa provinha, eu devo, de preferência, escrever de forma concisa, então eu preciso ser objetivo na minha pergunta, sem aqueles textos gigantes que a pessoa já se perde, inclusive, no enunciado da questão, tá? Outra coisa que a gente deve evitar é o duplo sentido. Então não é hora da gente fazer pegadinha nem nada. A gente precisa, de fato, deixar o candidato à vontade para eu perceber se ele consegue resolver e ser eficaz naquilo que eu preciso dele na empresa. O ideal também é que a gente não faça tantas perguntas, né? Então, se eu conseguir, em uma mesma questão, testar vários conhecimentos, eu consigo ter um resultado melhor. Pensando que também eu vou gastar tempo para corrigir isso. Então, quanto menos tempo eu gastar, melhor, tá? Outro tipo de teste é o de desempenho. Então, o que esse teste ele vai observar, né? O que a gente consegue observar com esse teste? Se o candidato sabe fazer algum trabalho. Então, vamos pegar o mesmo caso aí do técnico de administração. Eu quero saber se ele, lá na prova de conhecimento, se ele tem o conteúdo, se ele sabe como fazer uma folha de pagamento, como fechar. Mas eu também quero saber se ele tem domínio com o Excel. E aí eu posso fazer uma provinha prática de Excel com ele, tá?
Às vezes a pessoa até consegue fazer a prova, mas demora muito tempo, então fica caçando as coisas na ferramenta, né? Então tudo isso eu consigo avaliar. Esse teste de desempenho, ele é muito válido, tá? Porque aí eu consigo ver a pessoa ali na prática mesmo. Vai ter gente que na hora de explicar como fazer um negócio, dá uma titubeada. E na hora que você dá a ferramenta para ela, ela faz aquilo com o pé nas costas. É a mesma coisa, eu pelo menos tenho uma grande dificuldade em explicar como fazer algumas coisas no Word, mas na hora que dá o Word, o negócio sai. Então é isso que a gente tem que ver. Por isso, complementar, fazer tanto de conhecimento como de desempenho é uma boa saída. Eu tenho um processo de seleção mais completo, tá? Aí entram os testes psicológicos que eu comentei com vocês. Então, assim, o teste psicológico, como eu falei, ele só pode ser feito por um psicólogo. Qual que é a intenção? Que eu consiga avaliar características individuais do candidato em relação aos requisitos do cargo. Se eu preciso de uma pessoa mais extrovertida, se eu preciso de uma pessoa mais concentrada, se eu preciso de uma pessoa que lide melhor com os relacionamentos interpessoais. Então, são várias características que a gente consegue observar nos testes. Eu conversei com vocês sobre o palográfico. Ali, quando eu apliquei, eu não estava com critério nenhum. Eu só apliquei e avaliei conforme o resultado que vocês obtiveram. Em uma análise com processo seletivo, eu já vou ter esse olhar mais diferenciado, tá? Então, o que é importante vocês saberem? Vocês, como não podem aplicar, podem entender que para determinado cargo, ter um teste psicológico é fundamental. Então, vocês precisam terceirizar esse trabalho. Aí vocês contratam um psicólogo para aplicar o teste que vocês acham importante. Lógico que vocês não vão saber qual é o teste, vocês vão falar o que vocês querem aplicar, aplicar não, o que vocês querem avaliar, e aí o psicólogo vai escolher qual é o teste que ele vai usar, tá? Aí vem uma coisa assim importante que eu sei que muitas vezes não acontece como deveria acontecer. A aplicação dos testes, ela deve ser humana. Então, eu não devo aplicar um teste e usá-lo apenas como um conhecimento meu. Então, eu quero saber como fulano é. Vou aplicar o teste e não utilizo aquilo para nada no processo seletivo. O teste ele não pode ser ferramenta única, então eu não posso aplicar o teste e aí eliminar a pessoa só com isso. Então, isso é errado, tá? Lembra que a gente viu o nosso conselho, né? O conselho não. Nossa, esqueci o nome, gente, mas aquele manual de ética, esqueci o nome. Então a gente não pode tirar alguém de um processo seletivo só por conta de um teste, tá? Outra coisa, apliquei um teste. Não necessariamente eu vou dar um feedback para todo mundo, mas se essa pessoa me procurar, eu preciso dar o feedback sobre o teste para ela. Foi o que eu fiz com vocês, tá? E aí, só para complementar o que eu já tinha falado para vocês, ninguém é reprovado ou aprovado pelo teste. O teste ele é usado para a gente somar forças. Então, eu vejo a pessoa na dinâmica de grupo, eu vejo a entrevista e aí eu observo o resultado do teste. Somando tudo isso, é que eu vou avaliar se aquele teste está fazendo sentido ou não, se aquele candidato é bacana para aquele cargo ou não, tá?
O palográfico que eu apliquei com vocês, que vocês pediram, ele avalia a personalidade num geral. Existem outros testes que a gente pode aplicar, que é o G36, que é um de raciocínio lógico, o AC, que vocês já conhecem, que é aquele de atenção concentrada, tem o QATI, que é para liderança, né? Tem o administração de tempo. Vão ter vários testes, tá? Eu não vou ficar adentrando muito ao assunto, porque não é algo que vocês vão conseguir aplicar. Mas só por curiosidade, achei interessante vocês saberem. Aí, ó, uma definição aqui do Baqueiro. Os testes são instrumentos de medida. Como todo instrumento psicológico, são imperfeitos. O valor do instrumento está em que vale para o que vale. Quando dizemos que um relógio vale para o que vale, queremos dizer que só vale para darmos a hora e não vale para diagnosticar-nos uma doença no coração. O mesmo cabe dizer dos testes com respeito à complexa personalidade do homem. Então, se eu estou aplicando um teste, ele não vai conseguir avaliar tudo da pessoa. Ele vai avaliar aquilo que ele foi destinado. Então, um teste de atenção concentrada vai avaliar a atenção da pessoa e por aí vai. Na hora da gente escolher um teste, a gente precisa entender a validação dele, tá? Então, ó, validade significa que os scores, né, os resultados do teste, se relacionam significativamente com o desempenho do cargo ou algum outro critério relevante. Quanto mais forte o relacionamento entre os resultados do teste e o desempenho, tanto mais o teste é um instrumento efetivo da seleção. Quando os resultados e o desempenho não se relacionam, o teste não é válido e não deve ser usado para seleção. Então, o que isso quer dizer? Se eu preciso de uma pessoa que precise no cargo dela ter atenção concentrada, legal eu usar esse teste. Agora, se a pessoa não utiliza para nada a atenção, que é difícil, tá, gente? Mas só um exemplo. Ela não usa para nada a atenção, isso não é essencial para ela. Não tem por que usar esse teste, tá? Agora, existem testes, gente, não psicológicos também, que aí vocês conseguem achar na internet, por exemplo. Cuidado também, vejam se é um teste que foi validado, se é um teste idôneo, se existe alguma comprovação que ele seja um teste legal. Depois eu vou mandar para vocês um exemplo de teste não psicológico que vocês podem aplicar.